e a glória de Deus, eles por Deus vão ser salvos. Então, assim como Deus quer salvar, o diabo quer levar para o inferno, porque o caminho dele já está julgado. No livro de João 16 vai dizer que o príncipe desse mundo já está julgado, mas ele não quer ir só lá para o canto dele, ele quer levar mais gente. Então a gente temos que vigiar. Você vai ver aqui, ó, que nesse versículo 3 vai dizer assim, ó: de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. A lei que a Bíblia está falando aqui, meus irmãos, é a lei de Moisés. Irmão, mas a lei de Moisés foi escrita pelo homem, mas ensinada por Deus. Muito bem. Mas você vai ver que no versículo 4 ele vai dizer: de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, porque da graça caíste. Ou seja, a lei de Moisés é a palavra do Senhor. Nós temos que buscar obedecer ela. Mas se nós procurar seguir a lei do nosso Senhor Jesus Cristo e se justificar atrás dela, nós vamos cair da graça de Deus. Porque o povo antigo vivia pela lei, mas Jesus Cristo veio em vida, Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo veio em forma de homem. Ele rasgou o véu da separação que havia entre as pessoas. E hoje nós temos esse livre-arbítrio de nós mesmos colocar o joelho no chão e ir diretamente ao Pai. Antigamente, meus irmãos, era de ano em ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, lá no templo. E como eles entravam, irmão, amarrado pelo meio, porque se demorasse, o povo puxava, porque aquele homem tinha morrido, porque estava em pecado. Eli é o sumo sacerdote do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos que ter muito a cuidado com nossos filhos, porque Eli, ele é o sumo sacerdote, e os filhos deles também eram sacerdote. Só que os filhos de Eli caíram na perdição, e Eli sabia, e Eli não cuidou de corrigir os filhos dele. Aí foi onde nasceu Samuel, e Samuel já nasceu com o propósito de Deus sobre a vida dele. Você vai ver que Samuel vai dizer: Deus conosco, que ele foi tirado da água, né? Mas aí você vai ver que o propósito de Samuel qual era? O propósito de Deus na vida de Samuel qual era? Era trazer a mensagem para Eli. Você vai ver que Deus vai mandar ele se consertar, porque o juízo vai começar não lá no sacerdócio, mas pela casa dele, por ele não ter colocado a casa dele em ordem. Então todos nós hoje que somos cristãos, todos nós temos um chamado. Nós só temos que procurar saber qual é o nosso chamado. E o nosso chamado, ele vem através da obediência e através da organização e a santificação. Então nós temos que procurar ajustar todos aqueles que estão do nosso lado, para que não aconteça com Eli. Irmão, o que foi que aconteceu com Eli? Foi morto ele e os filhos deles. Então nós temos que educar, porque você vai ver que o povo, os profetas do nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum tiveram vida e nem família organizada, mas todos eram feitos conforme a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós estamos no tempo de ministrar, principalmente dentro de casa, porque, meus irmãos, a volta de Cristo está próxima. Você vê aí o que está acontecendo de mundo afora, as guerras, os maremotos, tremor de terra, e agora aí, aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul tomado pela água. Isso, meus irmãos, é a profecia que está escrita na Bíblia se cumprindo. E nós, que nem a irmã falou, nós não podemos ficar parados, achando que já estamos salvos, não. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 17: orai sem cessar, porque para quando que Deus venha, te encontre fazendo o que é bom e agradável aos olhos dele. Porque por nós mesmos, toda hora nós estamos fazendo o que é certo, mas será que Deus está se agradando? Será que tu está sendo justificado perante a palavra do Senhor? O que eu falei aqui sobre esses dois capítulos, eu vou falar aqui no livro de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21, vamos ver o que a Bíblia vai falar aqui para nós, sobre esses dois versículos, meus irmãos. Eu falei aqui, ó, Romanos 3, 21, a Bíblia vai dizer assim, ó: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem,
porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos nós que conhecemos a lei do nosso Senhor Jesus Cristo, agora também nós entendemos que a justiça de Deus e o testemunho pela lei que foi aplicada pelos profetas, hoje nós podemos justificar ela pela nossa fé. Porque você vai ver que a fé em Jesus Cristo é para todos e sobre todos que crerem, e não há distinção. Ou seja, se nós for querer se justificar perante somente a graça do Senhor e esquecendo a lei que foi de Deus escrita por Moisés, nós também vamos perecer. Porque a Bíblia diz que dos 10 mandamentos, se tu guardar 9 e falhar num, tu será condenado. Está vendo como a palavra de Deus ela é sincera? Romanos 1, o versículo 17, a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. O 16 ele vai dizer que nós não temos que se envergonhar do Evangelho, porque ele é a justiça e a salvação daqueles que nele crêem. Hoje, você vai ver que muitas das pessoas cristão tá nos cantos, tem gente que não sabe nem que ele é crente, porque tem vergonha. A Bíblia diz que Deus não deu sobre nossas vidas um espírito de timidez, mas pelo contrário, de ousadia. Então a gente temos que mostrar, porque a luz do Espírito Santo tem que habitar na minha e na sua vida. Isaías capítulo 60, ele vai dizer que os gentios caminharão à sombra da tua luz. Então se tua luz não estiver acesa, procura acender, porque Deus está voltando. Vamos cuidar. Aí você vai ver que aqui, ó, no versículo 24, ele vai dizer assim, ó: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redação que há em Jesus Cristo, ou seja, pela graça de Deus, pelo amor e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, você está fazendo uma tempestade na minha cabeça. Lei, graça, não. A lei, nós temos que cumprir a lei do Senhor e ter fé na graça que nosso Senhor Jesus Cristo veio e se entregou a si mesmo para que todos nós viemos ter a salvação. Porque você vai ver aqui, a continuação ele vai dizer: a quem Deus propôs no seu sangue como propício mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecadores anteriormente medidos, tendo à vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, Deus mandou Jesus Cristo, seu Filho amado, vir a morrer por nós, para que ele mesmo venha ser o justificador daquele que nele crê. Porque hoje todo mundo diz que crê em Jesus Cristo, todo mundo diz que vai morar no céu, e ai que você, se disser que o ímpio não vai para o céu, ai que você vai dizer igual que você está julgando, que você está acusando. Hoje virou essa coisa de o errado querer estar certo e o certo passar por errado. Isso está escrito na Bíblia, meus irmãos. Eclesiastes 8,14 vai dizer isso aí. O justo vai receber o galardão do injusto, e o injusto vai receber o galardão do justo, mas só aqui na terra. Quando Deus voltar, a história vai ser outra. Então o que acontece? Nós que cremos em Jesus Cristo, é o próprio Jesus Cristo quem vai ser o nosso justificador, mediante a fé pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses que acham que pela lei, não precisando guardar o amor, a misericórdia de Deus, não acreditando, que nem tem muitos pela aí que falam que Jesus não veio. Tem muitas outras leis pela aí que falam que Jesus não veio, Jesus é um homem qualquer. Realmente, Jesus é um homem, mas qualquer não. Mas ele veio em forma de homem e se entregou a si mesmo, se pregando na queimadeira, para que nós viemos ter vida. E aí vai ser difícil a situação deles, porque se eles não mudarem esse pensamento de que Jesus Cristo não é um homem qualquer, a graça de Deus vai faltar na vida deles, porque não acreditaram, né? E aqui você vai ver que o versículo 5, ele vai dizer assim, ó: porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça, que provém da fé. De novo, a justiça e a fé. E guardamos o Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito Santo de Deus, que tem que habitar sobre nossas vidas. Porque se o cristão não tiver o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, ele tem que buscar.
ele tem que buscar, porque para nós ser transformado, uma nova criatura, nós temos que ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós estamos vivendo, se nós não ser transformados, nós estamos vivendo pelo homem carnal, no qual o que produz a vida do homem carnal? Olha aqui o que a Bíblia fala no livro de Gálatas, a partir do versículo 19. Por que tá com o bichinho Olha, vermelho? as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, crunitarias, coisas semelhantes a essa, a respeito da quais vos declaro que já outrora presente vim, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, a pessoa que não tiver o Espírito Santo de Deus sobre a vida dela, vivendo pela carne, ele não vai ter a salvação eterna. Não vai. Porque essas são a obra da carne. Mas se nós buscar o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, olha qual é a mudança que nós vamos ter, na onde nós vamos ser uma nova criatura. A partir do versículo 22 do Gálatas 5, ele vai dizer assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e a concupiscência, e vivendo no Espírito, andando também em Espírito. Está vendo como nós temos que buscar? Não somente viver, mas andar como servo do Senhor em Espírito, porque lá no livro de João 4, Jesus vai dizer, no versículo 23 e 24, porque vai chegar a hora, e já é a hora, em que Deus vai voltar para buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade e Espírito, porque Deus é Espírito e verdade. Então nós temos que buscar, meus irmãos, viver e andar diante da presença do Senhor, como filho amado. Efésios 5, ele vai dizer, sede, pois, imitadores de Jesus, como filho amado de Deus. Então, se a gente vê como é que Jesus andava fazendo o que era bom, Jesus andava curando, Jesus andava todo o tempo pregando e repreendendo o pecado. Então é assim que nós temos que ser. Ah, irmão, eu jamais vou andar repreendendo o povo, eu vou fazer isso não. Vai não, né? Tudo bem, você não está fazendo isso, você está agradando o povo, agora fique sabendo que a Bíblia diz que fazei a obra do Senhor com tremor e temor a Deus, para agradar a Deus e não ao homem. Se você não repreendeu a pessoa, porque ele veio com afronta ou veio com o corpo do seu lado, você não tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, porque de maneira nenhuma o Espírito Santo de Deus vai aceitar ser pisado pelo Espírito imundo que habita no mundo. Porque o Espírito que habita na tua vida é maior que o Espírito do mundo. E como que você aceita? Cadê o Espírito Santo que tem na sua vida? Nós cristãos, meus irmãos, nós não temos que andar julgando e nem muito menos criticando ninguém, mas nós também temos que servir de chinelo para o inimigo imundo. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que repreender e expulsar imediatamente, porque não tem comunhão entre as luzes e a treva, muito menos entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Lá no livro de 1 João, capítulo 3, vai falar isso aí, que há os filhos de Deus e os filhos de diabo. Então hoje nós estamos aqui como filhos de Deus, unidos, reunidos, glorificando e exaltando. Mais essa oportunidade de estar todos reunidos aqui na casa do irmão Edilson, na abertura do culto de campanha. Então nós temos que glorificar a Deus, nós temos que buscar a santificação diante da presença de Deus, porque essa campanha não é simplesmente para a vida do irmão Edilson e nem só para a família dele, mas é para todos que aqui estão e todos aqueles que estão sendo lembrados aqui em oração, porque Deus é um Deus que veio para todos, e que nem a irmã disse, Deus não se alegra com o irmão, né? Como o irmão disse, Deus não se alegra com a queda do ímpio, porque Deus quer salvar. E se o ímpio morreu sem aceitar Jesus Cristo, quem perdeu foi Deus. A vitória foi do diabo que ceifou aquela vida. Então é por isso que nós temos que ministrar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, ele vai dizer, fazei a tua parte como um bom evangelista, pregando, fazendo a obra do Senhor. Então todos nós temos que fazer isso. Ah, irmão, não vou fazer mais não, porque está complicado. Está escrito na Bíblia.
2 Timóteo, se você pegar do capítulo, 2 Timóteo capítulo 3, se você pegar do versículo 1 até o versículo 5, vai dizer isso aí. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, de homem desobediente.